Fala galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um episódio do Redimindo Profissões e hoje a temática é trabalho para a glória de Deus. Então, como você sabe, o Redimindo Profissões é o nosso novo quadro aqui no Pão Diário Universitários, em que a gente está falando sobre cosmovisão, a gente está falando sobre o papel do cristão na sociedade e a gente vai começar a falar sobre cada uma das profissões e como que um cristão em cada uma dessas áreas ele pode realmente fazer a diferença na nossa sociedade. E hoje aqui eu tenho a honra de ter presente aqui um grande amigo meu, seu Gabriel Dayan, e eu queria que ele se apresentasse para a gente. Fala aí, Dayan, quem é você? Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, né? Primeiro eu quero agradecer o convite de poder estar aqui, né, João? Você é um cara que tem sido usado por Deus aí na perpetuação desse ministério universitário, né? Pela graça de Deus, eu sou autor do MOOC, Manual do Universitário Cristão, que foi publicado pela Pão Diário, e o ministério universitário foi sempre uma grande paixão na minha vida, apologética. E dentro da faculdade de Direito eu conheci muita gente. Posteriormente eu conheci a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que é onde hoje eu estou na qualidade de diretor executivo, e a gente tem feito algumas coisas aí nos bastidores do Reino de Deus. Que massa, mano. Não, que da hora. Você já tem uma longa trajetória com universitários, né, Gabriel? Então, você fez parte da ABU também. Conta aí pra Sim. gente. Então, cara, foi algo bem de Deus, assim. A gente encontrou uma galera que estava orando nos corredores da universidade, e vamos fazer algo? Vamos. Daí, de repente, a gente começou a conhecer mais gente e apareceu a ABU. Já teve uma eleição, Gabriel, você vai ser o nosso presidente. Daí eu falei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Alguém me E, tira daqui. não, mas, cara, aí as coisas foram indo naturalmente, assim. Deus foi guiando o processo. E o mais interessante é que a gente chegou a fazer um retiro da ABU com mais de cento e poucos Cara, que jovens, massa. assim, só com o dinheiro da galera. E então, assim, foi muito legal. Foi algo realmente de Deus, onde teve muito aprendizado e muitas tristezas, mas também a gente pôde ver uma atuação de Deus onde a gente menos esperava. Que massa, mano. Que massa mesmo. E pra gente aqui é um prazer ter você aqui conosco, né, para estar falando sobre esse assunto tão importante que é trabalho para a glória de Deus. E além disso, pelo fato de você ser um escritor aqui do Pão Diário também, ter o MOOC publicado aqui pelas publicações Pão Diário. Então, é uma honra para a gente ter você aqui, irmão. Gente, vamos lá então para a nossa temática, Redimindo Profissões, Trabalho para a Glória de Deus. E assim, eu conheço o Gabriel, eu sei que ele gosta de cosmovisão, eu sei que ele gosta desse assunto de trabalho para a glória de Deus. E eu queria começar perguntando, Gabriel, a partir de uma perspectiva bíblica, o que é trabalho? Diz aí pra gente. Rapaz, como que eu posso começar a abordar esse assunto? Primeiro que trabalho é uma forma de adoração. Acho que porque não existe nada no universo que você não possa encontrar propósito, ou a glória, ou a assinatura de Deus, que você não possa trabalhar nele e devolver a Deus como algo aperfeiçoado, algo glorificado pelo trabalho. O trabalho é um instrumento de glorificação, é um instrumento de adoração. E eu vejo que as possibilidades de trabalho dentro da criação de Deus são infinitas. Então, quando eu olho quando a Bíblia fala de glória em glória, eu penso que o trabalho ele é essa forma de você trazer glória sobre glória. Deus te deu algo, Deus te deu um pedaço de areia. Você vai lá e coloca num forno, vira vidro, sabe? E a partir disso as coisas vão sendo construídas. Então eu olho o trabalho a partir dessa perspectiva de como uma forma de glorificar a Deus, uma forma de adoração a Deus. Cara, que massa isso que você trouxe, porque eu vou fazer a recomendação aqui desse livro, porque é sensacional e para falar sobre o assunto não tem como não falar dele, que é esse livro do Tim Keller aqui, Como Integrar Fé e Trabalho. E
e ele parte de uma premissa de que Deus trabalhou. E o que você acha disso, Gabriel? Deus trabalhou mesmo? Eu acho que esse é um ponto central, porque muitas vezes a gente tenta ficar estudando, batendo cabeça de melhor entender as coisas e tal, mas quando a gente começa a fazer um trabalho teológico, um trabalho filosófico, enfim, a partir da natureza de Deus, a partir da Trindade, nós podemos encontrar certas coisas que realmente satisfazem as nossas mais profundas crises, seja existenciais, seja as dúvidas a respeito do trabalho. Então, quando realmente o Tim Keller fala isso, de que Deus trabalhou, Deus sofreu, Deus, ele abriu o caminho, significa que eu posso encontrar nele, na pessoa dele, todas as respostas que eu preciso. Então, eu estou com um problema num trabalho, eu estou com um problema numa situação, eu realmente posso me voltar a Deus e encontrar uma solução que naturalmente talvez eu não encontraria. Então eu concordo com essa. Aliás, eu sou fã do Tim Keller também, né? É demais. Até rapidamente, eu e a minha esposa, a gente, quando estava noivo, a gente leu o livro do Significado do Casamento, né? E, cara, como isso abençoou a nossa vida. Nossa, esse aqui? muito bom. Muito bom mesmo. Foi crucial. Cara, e falando sobre esse assunto, muita gente, cara, por exemplo, eu sou da área da psicologia, né? Tô quase me formando, e a gente consegue ver muitos pastores entrando em burnout, porque acham que tudo realmente é só espiritual, né? Não tem uma carga emocional, porque usam de argumento que estão trabalhando para Deus, e para isso não precisam de descanso, para isso não precisam de um timing para curtir a família, e acabam entrando em burnout, uns já acabaram cometendo suicídio, a gente tem tantos relatos ali, o que é muito triste. Então, eu queria te perguntar, Gabriel, partindo desse argumento, então, de que trabalhar para Deus é algo tão importante, esse trabalhar para Deus, ele precisa culminar numa evangelização, ou simplesmente, se eu for um trabalhador honesto de uma área qualquer da sociedade, eu já vou estar fazendo isso para Deus? Então, cara, essa pergunta por si só, ela já é dualista, né? Porque a questão que eu vejo é que quando a gente estuda cosmovisão, a gente fala, nossa, tudo é integral, né? Então, nossa, o meu trabalho é integral, tudo que... Só que a gente, às vezes, acaba perdendo um pouco a sensibilidade de que somos governados e orientados pelo Espírito Santo. Sim. E então, eu meio que deixo aberto a pergunta que você fez, porque, assim, eu considero que eu vou estar glorificando a Deus por meio da louça que eu lavo dentro de casa, por meio do meu trabalho como advogado, por meio do meu trabalho na Najuri, enfim, e também descansando, como Deus descansou no sétimo dia, entender a importância simbólica do sábado, né, de que como a gente tem que descansar e tal, mas eu entendo que muitas vezes a gente tem que ter uma busca pessoal individualizada mesmo ali, secreta no quarto, para entender o que o Espírito Santo realmente quer que a gente faça. Porque às vezes a gente pode fazer um ótimo trabalho, às vezes a gente pode fazer um negócio, a gente pode construir impérios. Eu acho que essa é a grande questão, que nós, na qualidade de imagem de Deus, a gente pode construir, cara, muitas coisas. Mas às vezes a sensibilidade espiritual de saber o que realmente eu tenho que fazer, isso é uma coisa que somente no secreto a gente consegue. Então, às vezes eu olho para essa questão que você falou do burnout, por exemplo, e eu não consigo trazer uma resposta para ele singular, porque eu vejo uma sucessão de fatores. Sim. Uma delas é esse primeiro ponto do dualismo, separar que tem coisas de Deus, e as coisas de Deus têm importância, e daí sobre, às vezes, até mesmo a própria família, do que até mesmo o próprio descanso, até mesmo, e isso também é um problema. Mas eu também vejo outros aspectos sociais que muitas vezes a gente não percebe,
é porque a gente tem uma cabeça muito na bolha evangélica, na bolha cristã, Gospel, né? e a gente não percebe como, exato, e dentro dessa bolha a gente não percebe como o uso das redes sociais, a gente não, o excesso de coisas que a gente está vivendo, fatores sociais que hoje estão muito em voga, como, por exemplo, essa autenticidade, a busca pela autenticidade, de você buscar encontrar o seu sentido existencial naquilo que você faz ou naquilo que você consome. Então, tem tantas coisas que circulam essa temática que eu vejo assim, que uma forma da gente entender a importância do serviço a Deus é antes a gente ter uma comunhão pessoal com Ele. Porque como eu falei, a gente pode construir impérios, a gente pode desenvolver projetos sociais, a gente pode fazer tantas coisas, e lá chegar diante de Deus no último dia e ele falar assim, cara, nem sei quem que você é. Sim. Então, eu tenho essa preocupação, porque para mim é muito fácil hoje, do meu ponto de vista, encontrar como a gente fica tão absorvido por essas práticas, por esses trabalhos, por essas situações, por esses ministérios, a ponto de da gente, na verdade, acabar fugindo da presença de Deus. Então, ao mesmo tempo que eu valorizo todo o trabalho diante de Deus, eu acho que Deus, ele presta atenção, ele reconhece. Ao mesmo tempo, eu busco não deixar o trabalho nesse lugar onde é o meu relacionamento pessoal com Deus. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Sim. Porque você também é um cara que tá bem antenado aí, você é um cara que faz bastante coisas pelo reino de Deus, e você sabe que geralmente muitas dessas demandas se acumulam e são represadas por alguns poucos líderes. E é por isso que você também vê que às vezes os pastores sofrem, não só pastores, mas qualquer pessoa que também está numa posição de liderança, de coordenação, acaba sofrendo, né? Sim, e cara, eu vejo até por mim mesmo, assim, que um grande dilema é quando você está realmente nessa posição de liderança e você começa a trocar, né? Por exemplo, o seu tempo com Deus, você já não olha mais para a palavra de Deus como, não, aqui é a palavra de Deus, é o meu pão diário, é o meu maná que está aqui. Você já abre a palavra de Deus procurando, né? Onde será que está a próxima revelação que eu vou pregar? Né? Você já começa a entrar num modo automático, e se você não tem esse cuidado, você já está caindo ali, né? Você já está deixando para trás aquilo que era mais importante, né? Então esse é o risco, obviamente, do Ministério Integral. E falando sobre Ministério Integral, Gabriel, vamos para a pergunta aí, que essa pergunta é boa, né? Trabalhar para Deus diz respeito a somente Ministério Integral, Gabriel? Conta aí pra gente. Não, de forma alguma, cara. De forma alguma. Aliás, porque Ministério Integral, se você disser que só pastores que vivem em Ministério Integral, é errado, né? Porque, sim, com certeza, na qualidade de cristãos, toda a nossa vida, como eu falei no começo, é um ato de adoração, toda a nossa vida é para Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Então, eu sei que, por exemplo, eu estou numa fase em que Deus me chama para dar um foco maior na parte profissional jurídica, como advogado, né? Isso não significa que alguns dons que Deus me deu em outras áreas, que às vezes eram muito mais utilizados quando eu estava mais ativamente no ministério eclesiástico, como líder de célula, como, né, pregando, etc., que eles agora foram deixados de lado. Pelo contrário, eu posso utilizar desses mesmos dons agora na qualidade de um cara que fala tecnicamente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma consultoria com uma igreja, e daí eu chego para eles e falo assim, vocês estão errando aqui, 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 porque aqui você pode sofrer um dano no Ministério Público aqui vocês estão não sei o quê, e daí eles vão consertando isso e a atividade deles vai se tornando mais precisa. Eu cheguei a fazer uma consultoria uma vez, até para indicar, porque às vezes eles estavam entrando em algumas temáticas um pouco mais complicadas, falei assim, então deixa bem claro onde que fica a diferença do científico para o teológico, não sei o quê, para ajudá-los a serem mais eficazes e a evitar com que eles sejam perseguidos por aquilo que eles não falaram.
Uhum. E que eles possam ser cada vez mais assertivos e mais técnicos e falar aquilo que é realmente a palavra de Deus. Então, e daí eles acatam isso. E esse conselho eu já dei na qualidade de líder de célula para alguns outros pastores. E eles não deram devida importância. Uhum. E nesse caso, eu estou recebendo um salário, honorários, e eles estão entendendo porque a minha perspectiva é uma perspectiva técnica. Uau. Então eu percebo que essa importância da profecia, e quando eu digo profecia, eu digo não aquele negócio de prever o futuro necessariamente, mas você fazer uma exortação no sentido de que, olha, se você se arrepender dos seus pecados, você terá essa consequência. Mas se você fizer errado, você terá aquela consequência. Como é a maioria das profecias bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Sim. Então, eu vejo também que o trabalho, ele carrega essa força profética de exortação, de discernimento, de convite ao arrependimento e para que o teu cliente, no caso, ele possa ouvir a tua e que a partir disso ele possa promover glória de Deus por meio do trabalho dele também, né? Eu também essa semana, sexta-feira agora, eu tive uma liminar de um cliente meu que foi preterido num concurso público. Né? Ele foi muito bem colocado, mas os caras fizeram alguma besteira lá no processo seletivo e deixaram ele de fora. Daí eu entrei como dado de segurança. O cara agora vai poder continuar no concurso. Então, sabe, essas coisas são... Você chega em casa e você se alegra, porque você fala assim, cara, olha só, eu pude trazer algo para essa pessoa que mudou a história dela. Talvez ela... E eu acho que ela vai realmente se qualificar e ela vai entrar no concurso, vai conseguir a vaga dela. Então, poxa vida, ela conseguiu entrar num trabalho que vai dar aproximadamente 3 ou 4 vezes o salário atual dela. Então, assim, não, acho que 3, enfim. Mas a questão é que, olha só, como você chega em casa e fica com esse sentimento de dever cumprido, de poder ter abençoado uma pessoa, tendo cobrado, sim, honorários, porque o trabalhador é digno do seu trabalho, mas também você poder ver que você, por meio do seu trabalho, você pode denunciar um erro social, denunciar e conclamar não só pessoas, mas instituições ao arrependimento. E isso é muito interessante. Eu confesso que essa questão profética, esse aspecto profético do trabalho, ele tem me chamado muito a atenção ultimamente. Cara, muito bom, muito bom isso que você trouxe, porque quando a gente para pensar que se todo cristão de fato, na sua área de atuação, ele pensasse que o seu trabalho ali é para a glória de Deus e para o benefício do próximo, cara, muita coisa mudaria. Porque, querendo ou não, né, Gabriel, pelo fato da gente viver ainda em uma sociedade cristã que busca muito essa visão dualista, né, tem enraizado essa visão dualista das coisas, ela fica esperando o momento, né, da carreira de chegar ao ministério integral e acaba perdendo todo o processo do que ela poderia ter feito do trabalho dela para a glória de Deus, né? Sempre esperando algo, né, que vai chegar, que vai estar lá na frente. E se todo cristão olhasse para si mesmo hoje e falasse assim, cara, eu vou fazer do meu trabalho, né, um ato para a glória de Deus e que abençoe as pessoas, muita coisa mudaria, tenho certeza disso. E eu sei que você gosta de um cara chamado Martinho Lutero, todos nós gostamos desse cara, né? E esse cara, polêmico, mas esse cara tem uma história que um sapateiro uma vez chegou para ele e fez uma pergunta, né, Gabriel? Acho que você sabe a história, queria que você contasse pra gente. Então, cara, eu não sei onde que essa fonte está, na verdade. Eu sei que tem um livro do Michael Horton, Sim. que também envolve trabalho, eu não lembro agora qual, que é onde ele conta essa história com detalhes, né? Mas apócrifa ou não, essa história é muito verdadeira. Porque o sapateiro chega e fala, como que eu posso glorificar a Deus se eu só sou um sapateiro? Não sei pregar, não sei fazer nada, nada religioso, né?
Ele falou assim, cara, então pega o teu sapato, faz um bom sapato e venda por um preço justo, né? Dando a entender de que todo trabalho é uma forma de glorificar Deus, né? Eu gosto muito das sacadas de Lutero, né? Tem uma outra que eu vou contar rapidão, que eu gosto muito, Conta é pra gente. que fala assim, perguntaram para Lutero, o que você faria se soubesse que Jesus ia voltar amanhã? Ele fala assim, eu vou plantar uma árvore. Cara, essa para mim é uma das respostas mais espetaculares, por realmente mostrar essa importância das coisas comuns. Sim. E na verdade não existem coisas extraordinárias. Talvez a gente possa dizer que sim, existem extraordinárias, mas a nossa vida é ordinária. Uhum. Né? A gente está, às vezes, é uma questão social, né? De que a gente está querendo o extraordinário, o autêntico, a transcendência. A gente está querendo tanta coisa, mas na verdade Deus nos chama para ser homens. Sim. E mulheres que glorifiquem a Deus por meio de. Né, Chesterton tem uma frase: não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Eu acho que essa capacidade da gente poder olhar para as coisas simples da vida como formas que é o que a gente vai experimentar no céu, né? Eu, pelo Sim. menos, tenho essa expectativa, pelo que eu entendo hoje da palavra de Deus, de que, cara, a gente vai jogar futebol com Jesus, a gente vai jogar vôlei com Jesus, Sim. sabe? A gente vai, tipo, assistir um pôr do sol em alguma galáxia, tipo, com Jesus, ver um buraco negro engolindo algum, sei lá, entendeu? Tipo, a eternidade vai ser, claro, né? Vai ser isso e muito mais. Uhum. Né, das coisas mais simples às mais extraordinárias. E eu vejo que a gente está sempre procurando algo que dê mais like, que dê mais visualizações, que dê mais, Sim. assim, aquela coisa, né, no coração. Quando, na verdade, cara, às vezes, por exemplo, eu tenho 1 ano de casado e às vezes eu tenho percebido, assim, como essa mudança de perspectiva das coisas simples, comuns da vida, elas têm a capacidade de garantir essa comunhão, né, que Uhum. o casamento proporciona, né, de que você não tá no casamento, você não é chamado para o extraordinário, você é chamado para o ordinário, para amar em toda e qualquer circunstância. Então, eu gosto muito de olhar hoje por essa perspectiva. Claro que eu ainda sou uma pessoa nascida no meu tempo, né? Uhum. Eu ainda sofro, eu ainda tenho tendências que muitas vezes são dualistas, que muitas vezes entram em conflito, porque eu ainda não consegui viver essa plenitude desse ensino, mas isso não Sim. significa que eu não esteja buscando e que eu não incentive as pessoas a buscar também, porque é um caminho muito interessante de ter paz em uma sociedade frenética, né? Uhum. Cara, muito, muito bom isso. E eu lembro que um dos primeiros livros que eu li a respeito de confrontar uma cultura imersa no pecado, né, é um livro chamado Contra a Cultura, do David Platt. É um livro muito, muito bom. E ele diz, cara, que né, quando a gente entra para um assunto, né, de casamentos homossexuais, de tudo isso, ele diz assim, cara, já parou pra pensar que se a igreja se preocupasse em ter os seus casamentos saudáveis, isso já era uma resposta para o mundo, sabe? Então, e é exatamente isso que você acabou de falar, no sentido de você estar ali no ordinário e não precisar de um extraordinário, né? De algo miraculoso. Claro que a gente crê em um Deus que pode todas as coisas, mas é para a gente olhar a partir dessa ótica, né? Do que, cara, coisas simples que estão ao nosso alcance. Não tão simples, né, Gabriel? Né, de ter um casamento que confronte essa cultura. Cara, eu olho para essa situação e eu vejo que historicamente a igreja falhou muito, mas não falhou por má vontade muitas vezes, mas Aham. falhou porque realmente não havia um desenvolvimento, às vezes até teológico, para conseguir compreender certas questões, né? Eu vejo hoje também com muita preocupação a forma como as pessoas dialogam sobre esses assuntos, mas isso não significa que a gente tem que só chegar e mostrar as críticas e outras coisas, mas tentar mostrar que, por exemplo, você citou esse caso da uma afetividade, né? E é interessante porque na faculdade eu lembro de ter uma discussão com um colega
eu não sei se foi bem uma discussão assim, mas a gente tava meio que conversando. Ele falou, cara, mas segundo o IBGE, a mesma taxa de divórcio, a mesma taxa de abuso sexual, a mesma taxa de um monte de problemas sociais acontecem igualmente nas famílias que se dizem evangélicas. E aí? Ele falou, então, cara, se você for, por exemplo, hoje analisar as petições que estão no STF sobre essa questão, você primeiro precisa chorar, porque você fala assim, meu, eles não estão... Claro que existe toda uma reengenharia social, um secularismo, tudo aquilo que a gente sabe, Sim, sim. mas existem muitos pecados sociais assim escancarados na Suprema Corte. Sim. E daí a gente fala, cara, como que, né, como que a gente vai conseguir falar de uma defesa da família se a gente não faz o trabalho de casa, se a gente não é fiel no pouco, sabe? Sim. E então, assim, eu olho com muita tristeza para isso, porque é complicado você ler uma petição que está lá sendo discutida na Suprema Corte e você perceber que o que está ali é uma denúncia de pecados. E não é a igreja que está denunciando, é o Sim. mundo. E o Sim. mundo trazendo um monte de outros conceitos estranhos. E eu não vou dizer nem que são contrários à palavra de Deus, mas são contrários à própria natureza. E quando eu digo natureza, eu digo as leis físicas, leis naturais, enfim. E daí isso me faz pensar que, às vezes, na tentativa de solucionar um problema, eles estão causando vários outros. Mas e Sim. cadê? Mas e daí? E aquele pessoal que achou que o ministério era só ir dentro da igreja? Cadê os cristãos que agora estão lá no STF para poder dizer, opa, não é bem assim, Sim. sabe? Existe Sim. não só um outro lado, mas existe uma coisa objetiva que é um entendimento do próprio Estado de Direito, etc. Enfim, eu estou falando isso porque são casos que eu estou mais envolvido, né? Sim, claro, por favor. Mas eu penso assim, cara, às vezes dá vontade de chorar, porque você tá às vezes defendendo uma pauta que tem a ver com a fé, que tem a ver com a democracia, que tem a ver com a liberdade, mas daí você fala assim, cara, como que eu vou defender diante de tanto abuso, diante de tanto problema? Então, é por isso que eu realmente clamo para que os cristãos eles estejam engajados em todas as esferas para poder lidar com esses e trabalhar com esses pecados, sabe? Sim. A gente está vendo tantas pregações de graça barata, de que você pode viver do jeito que você quer e tal, mas se Sim. você for pensar de uma forma bem mais institucional, você pensar uma Suprema Corte ou um governo federal ou até mesmo uma Sanepar, né? Que pense de uma forma, não, dá para fazer do jeito que quiser, tá aí, Deus tá aí, graça. Meu, imagine o caos e a anarquia que vai virar esse país. Sim. Então não, justamente que cristãos piedosos, cristãos que entendem a necessidade do arrependimento, não só a nível individual, mas a nível social, a nível dentro da sua área de atuação, é onde me parece que Deus unge com aquilo que, não sei se é Lucas que fala, que Deus ele daria palavras, ele daria entendimento quando nós estivéssemos à frente das autoridades, quando estivermos... E eu penso que isso daí é em qualquer situação, não só no começo do versículo, que é a respeito das autoridades que estavam levando eles para o martírio, mas referente às autoridades que cobrem de nós alguma demanda, né? Sim. Enfim, é mais ou Cara, menos isso. muito bom isso que você trouxe, mano. E só dando uma pincelada, porque se a gente tocar nesse assunto aqui, a gente vai por mais meia hora. Mas isso que você tocou, Gabriel, diz muito a respeito contra uma visão triunfalista, né? Tem de pegar toda a nossa conversa aqui de estar, né, sempre procurando uma posição de destaque, de imposição do reino de Deus para outras pessoas que não conhecem Jesus, ou enfim, que só assim a gente vai conseguir, de fato, evangelizar a nação. Então, isso vai muito contra essa visão, porque se a gente for para pensar em cada cristão que, de forma humilde,
assim como esse sapateiro, né, que chegou para Lutero, e ele realmente cobrar esses sapatos por um preço justo e fizer sapatos excelentes, ele já vai estar fazendo um ato para a glória de Deus. E eu queria encerrar com uma frase que eu gosto muito do Francis Schaeffer, naquele livro dele, A Arte e a Bíblia, e ele diz assim: a arte e a ciência têm um lugar na vida cristã, não são periféricas. Para o cristão, redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas das Escrituras e sob a liderança do Espírito Santo, o senhorio de Cristo deve incluir o interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser, em si, uma doxologia. Que uma doxologia a gente sabe que é um ato para a glória de Deus. Então, se você está ouvindo a gente aqui, e não interessa se você é da área das artes, se você é da área da saúde, você é da área jurídica, independentemente de qual área você for, você pode sim fazer da sua profissão um ato para a glória de Deus. Queria abrir para ti, Gabriel, se quiser comentar mais alguma coisa. Cara, eu vejo que, bom, eu gosto muito do Schaeffer também, né? Sou fã dele. E eu vejo que o trabalho, ele foi dado por Deus antes da queda, Uhum. né? E o trabalho, ele ficou mais difícil depois da queda, mas ele pode ser instrumento de glória também, uma Sim. doxologia. E, e uma coisa que eu percebi, cara, é que por mais que na teologia a gente sempre tivesse algo de falar do trabalho para a glória de Deus, você vai ler ao longo da história católicos, protestantes, Uhum. pentecostais falando sobre a importância do trabalho. Quando a gente vai para uma arena pública, a gente vê que geralmente quem tratou sobre trabalho foi Marx, sabe? Uhum. E assim, de uma perspectiva assim, até questões sobre jornada de trabalho, de tantas horas. Então, assim, eles foram num nível de detalhamento tão profundo. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo dele, estou falando assim, Claro. que eu estou constatando um fato. Ele foi um dos caras que primeiro falou isso daí. Sim. E daí eu olho muitas vezes e penso que talvez se um cristão tivesse estudado esses temas com profundidade e tivesse saído na vanguarda, Sim. provavelmente a igreja, ou melhor, a sociedade seria muito diferente por causa da gratidão em relação a alguém que se preocupou com o excesso de trabalho, com alguém que se Sim. preocupou com a terceira jornada, sabe? Enfim, eu estou falando isso não para concordar com Marx, tem muita coisa que ele é realmente contrário à fé cristã. Mas Sim. imagine agora quantas pessoas não leram e foram influenciadas por eles com esse conteúdo. Agora Uhum. imagine se um cristão preocupado com o trabalho pudesse Tivesse feito. feito em categorias Sim. que têm relação com a realidade que nós vivemos e como isso não seria tão maravilhoso, né, para justamente a sociedade evitar um pouco mais os efeitos do pecado. Sim. Então, eu acredito que é isso aí, cara. Fechou. Mano, queria te agradecer mais uma vez a tua presença. A gente vai encerrando nosso episódio por aqui. Dizer que é uma honra muito grande mais uma vez ter você aqui com a gente. Pessoal, se você que está acompanhando a gente, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store. A gente tem um aplicativo tanto para iOS quanto para Android, então entra lá e procura Pão Diário Universitários e fica por dentro de todos os conteúdos que a gente tem postado. E se você não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Então, o Instagram é nosso maior meio de comunicação com o público em geral, então não fica de fora disso tudo aí. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, mano. Tenho certeza que esse bate-papo abençoou muita gente. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui com o nosso episódio e até a próxima semana. Tchau, tchau. Deus abençoe.